A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos agora meditar no 6º vídeo da série Como Receber a Promessa. E aqui o tema desse vídeo é a palavra da fé. Aquilo que nós falamos precisa estar de acordo com a nossa fé. A nossa fé, ela se expressa por meio das nossas palavras. Jesus diz que a boca fala daquilo que o nosso coração está cheio. Isso também aconteceu no momento em que nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Paulo diz no capítulo 10, 9 e 10 aos Romanos, que se nós crermos em nosso coração e confessarmos a Jesus com a nossa boca, somos salvos. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, aquilo que nós declaramos, a palavra da fé irá determinar também se nós iremos nos apropriar, iremos desfrutar das promessas que já nos pertencem por meio de Cristo. Então, olha o que a Bíblia diz a respeito da palavra da fé. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Então, novamente, a palavra da fé está em nossa boca, em nosso coração. Também a Bíblia diz, no Marcos 16, o seguinte: de fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então vejamos que se nós estamos pregando a palavra, vivendo a palavra da maneira correta, o próprio Senhor Jesus irá confirmar as nossas palavras por meio de sinais. Se os sinais não estão acontecendo, os milagres, as bênçãos do Senhor não estão acontecendo na vida dos filhos de Deus, é porque a palavra que está sendo pregada, aquilo que está sendo dito, não está em harmonia com a palavra de Deus. Não está de acordo com a fé. Não é a palavra da fé. Porque quando nós pregamos como se deve pregar, aquilo que Jesus nos ensinou, quando nós pregamos a palavra de Deus, os sinais têm que nos acompanhar. Porque Jesus diz, estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes causará dano. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele também diz, se vocês crerem, aquele que crê fará as obras que eu faço e fará maiores do que essas, porque eu irei para o Pai. Então nós temos que vigiar aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pregando. Nós não fomos chamados para anunciar um evangelho de dúvida. Paulo disse assim, eu não fui leviano quando eu estive com vocês, coríntios. Isso está no capítulo 1 da 2ª carta. Eu não fui leviano, levando para vocês o sim e o não, mas eu sempre levei o sim, porque o evangelho que eu preguei para vocês, isto é, Cristo Jesus, sempre teve o sim, porquanto tantas quantas são as promessas de Deus para nós, nós temos em Cristo o sim. Então, ouvi por aí que Deus faz se Ele quiser. Ele pode te dar o sim ou não. Ele cura se Ele quiser. Se Ele não quiser, Ele não cura. Se Ele abençoa se for da vontade dEle. Se não for, Ele não abençoa.
Isso é um evangelho leviano. O que é ser leviano, que Paulo está dizendo ali? É aquela pessoa que não tem uma palavra de confiança, uma palavra segura, é uma palavra duvidosa. Ao mesmo tempo que diz para você que você deve crer, deve ter fé para receber, também diz para você que Deus pode não te dar se Ele não quiser. Então, como que você vai poder ter fé, certeza que já recebeu o que pediu, se Deus pode não querer te abençoar? E Jesus mostra para nós, no capítulo 7 de Mateus, que pode o filho pedir pão e o pai dar uma pedra? Um peixe, o filho dá uma serpente? Um ovo, o pai dá uma serpente? O filho pedir um ovo e o pai dá um escorpião? Se vocês que são maus sabem dar coisas boas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu não dará coisas boas àqueles que lhe pedirem? Então o nosso Pai, eu tomo por mim, a minha filha, eu não consigo nem ver a minha filha com calor, ela é um bebê de 8 meses, e quando ela está com calor, eu vejo que ela está suando, eu já vejo uma forma de refrescá-la, né? Coloco um ventilador, ligo o ar-condicionado para refrescá-la, porque eu não gosto de ver a minha bebê com calor, suando. Então imagina o nosso Pai que está nos céus, Ele nos ama. Paulo diz assim, que diremos, pois? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele, preste bem atenção agora, aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Se o Pai não poupou Jesus por você e por mim, como ele não nos dará juntamente com Cristo todas as coisas? Então nós temos que saber que evangelho, que mensagem é essa que nós estamos pregando. E no momento que nós começarmos a pregar aquilo que a Bíblia diz, não o que as pessoas pensam, não que as pessoas pregam muito, falam muito aquilo que elas pensam, aquilo que elas ouviram dos seus líderes, dos seus discipuladores, da religião, né? A religião nos ensinou que o nosso Pai, Ele nos dá só quando Ele tem vontade, quando Ele quer. Quando Ele não quer, Ele não dá. Quando Ele tem algum propósito que nós não sabemos, um mistério, então Ele não dá. Isso não é a verdade. A Bíblia diz que nós devemos conhecer a vontade de Deus, saber qual é a vontade dEle, e a vontade dEle está na palavra dEle, e a palavra dEle nos garante. Jesus disse, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que quiserem, e será dado para vocês. Então não é uma questão de Deus querer, Deus já deu, já abençoou por meio de Cristo. A Bíblia diz que devemos considerar a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que por meio da sua pobreza nós fôssemos enriquecidos. Enriquecidos de quê? De uma vida abundante. Jesus diz, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. O que é uma vida em abundância? É quando nós temos aquilo que nós precisamos da parte do Senhor, saúde, o alimentar-se, o pão de cada dia, roupa, vestes. Jesus diz que se nós buscarmos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, todas as coisas nos são acrescentadas. E ali ele está falando de vestes, de alimento, então ele nos dará um teto para morarmos. Enfim, a Bíblia chega a dizer que se nós nos deleitarmos no Senhor, Ele satisfará os desejos do nosso coração. Ou seja, até mesmo aquilo que nós não precisamos, mas nós queremos. Por quê? Porque nós queremos ter uma vida abençoada. Então, quando nós nos deleitamos no Senhor, Ele nos dá infinitamente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então, nós temos que pregar aquilo que a palavra diz, e o Senhor irá
confirmar a nossa mensagem com os sinais e os prodígios que nos acompanharão, tá? Então a Bíblia diz mais sobre isso para nós. Dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então vejamos que novamente aqui aos Hebreus está dizendo que Deus dava testemunho juntamente com aqueles que ouviram Jesus, todos, não está falando apenas dos 12 apóstolos, mas daqueles que ouviram a Cristo e pregaram. Deus deu testemunho juntamente com eles de sinais, prodígios, milagres, né? E distribuições do Espírito Santo, segundo a vontade dele, ou seja, para alguns profecias, para outros dons de curar, para outros dons de discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, enfim, os dons espirituais. Então Deus, ele quer dar testemunho juntamente conosco. Também a Bíblia diz assim: há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua dos sábios é saúde. Ou seja, aquilo que o sábio fala promove saúde, tanto para ele mesmo, como para aqueles que ouvem os sábios do Senhor, aqueles que buscam a sabedoria de Deus. Não é a sabedoria humana, carnal, é a sabedoria de Deus. Está dizendo aqui que as palavras dos sábios são saúde. Então, se você estiver falando aquilo que a Bíblia diz, ensinando a palavra de Deus, a vontade de Deus para as pessoas, isso promoverá saúde para você e para aqueles que te ouvirem. Então, uma forma de nós alcançarmos as promessas do Senhor é aquilo que nós falamos. Não abra sua boca para caluniar ninguém, para fazer fofoca, mas abra a tua boca para abençoar, para edificar as pessoas. Diz assim também em Provérbios 18: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. A morte e a vida estão no poder da língua. Eu gravei um vídeo aqui sobre longevidade, e olha bem aqui o que a Bíblia diz, que se você tiver uma língua sábia, você promoverá vida para você mesmo e para quem te ouvir. Mas se você tiver uma língua que não está de acordo com a palavra de Deus, isso produzirá morte, né? Quem a ama comerá do seu fruto. Também diz assim a palavra em Josué capítulo 1: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora no verso 8: não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não cesses de falar as palavras deste livro da lei. Também para nós no tempo da graça, não deixe de pregar, de falar da palavra de Deus. Por quê? Porque ninguém te poderá resistir. O Senhor permanecerá confirmando a tua palavra. E aqui ele está falando: medita nessa palavra, fale ela, pratique ela, porque você será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então, encha a tua boca, encha o teu coração da palavra do Senhor e declare ela, e veja os resultados. Por quê? Porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele falou, ele não fará. Se ele prometeu, não cumprirá. Isso está lá em Números 23. Então, ele está dizendo que ele cumpre.
ele faz aquilo que ele fala. Então, se aproprie da palavra, encha o teu coração da palavra do Senhor e pregue ela, fale dela. Não seja como algumas pessoas nos seus trabalhos, nos seus afazeres diários, elas não anunciam a palavra, elas não pregam a palavra. Existem pessoas que em seus trabalhos ali, nos seus empregos, ninguém sabe que ela é serva do Senhor. Embora ela não dê um mau testemunho, ela também não anuncia, ninguém sabe que ela é bem-sucedida porque o Senhor a abençoa, ela não fala. Então, como as pessoas irão crer se não ouvirem? Então nós temos que anunciar o Senhor com as nossas atitudes e também com as nossas palavras, com o nosso testemunho da nossa boca. Por quê? Porque senão as pessoas vão achar que nós somos bem-sucedidos porque nós somos boas pessoas, porque nós fazemos as coisas sempre muito certas. Não! Embora nós devemos fazer as coisas certas, dar um bom testemunho, nós também temos que falar, abrir a nossa boca. Paulo falou para Timóteo, pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Então nós temos que pregar também. Então não deixe as pessoas sem saberem quem é o Deus que você crê, o Deus que você serve. Anuncie a bondade do Senhor e veja os resultados disso. Então, Deus te abençoe. Até o nosso próximo vídeo. Amém.